Olá, seja bem-vindo a Relatos. E se eu te dissesse que Roma, o império que conquistou o mundo conhecido, tinha uma estratégia oculta para manter a paz, sem precisar derrubar um único templo? Como eles transformaram inimigos religiosos em aliados leais, simplesmente respeitando suas crenças? Fica comigo até o final, que essa história é mais complexa e surpreendente do que você imagina. Durante séculos, acreditou-se que impérios controlavam povos, destruindo seus templos, proibindo seus deuses e silenciando suas crenças. Mas Roma seguiu um caminho muito mais inteligente e muito mais perigoso. Em vez de atacar a fé, ela aprendeu a administrá-la. Em vez de derrubar templos, permitiu que continuassem de pé. Em vez de calar sacerdotes, deu-lhes autoridade, desde que obedecessem. O resultado foi um tipo de domínio quase invisível. Povos inteiros continuaram rezando, sacrificando e celebrando seus rituais, sem perceber que, pouco a pouco, sua fé deixava de pertencer apenas a eles. O sagrado não foi destruído, foi reorganizado. A religião não foi proibida, foi condicionada. E quando alguém se recusava a aceitar esse jogo silencioso, Roma não via um fiel, via uma ameaça. Entender como isso funcionou muda completamente a forma como enxergamos o Império Romano, os conflitos religiosos da antiguidade e até a relação entre fé e poder ao longo da história. Porque Roma não venceu apenas com espadas. Ela venceu quando descobriu que controlar a fé era mais eficaz do que destruí-la. Roma não conquistou o mundo apenas com espadas, legiões e muralhas. Essa é a parte mais visível da história. O que raramente se diz é que o verdadeiro poder romano não estava apenas na força militar, mas na capacidade de governar consciências sem provocar revoltas abertas. Diferente do que muitos imaginam, Roma aprendeu muito cedo que destruir templos, proibir cultos ou apagar crenças à força quase sempre produzia o efeito contrário. Povos oprimidos se tornavam mais unidos, mais resistentes e mais perigosos. Por isso, ao longo dos séculos, o Império desenvolveu uma estratégia muito mais sofisticada: controlar a fé sem precisar destruí-la. Quando Roma avançava sobre um território, ela não via apenas cidades, campos e riquezas. Via tradições, mitos, deuses e rituais profundamente enraizados. Para um povo antigo, religião não era apenas fé pessoal. Era identidade, ordem social e memória coletiva. Destruir um templo significava declarar guerra à alma daquele povo. Roma entendeu que isso custava caro demais. Então, em vez de apagar as crenças locais, preferiu absorvê-las, reorganizá-las e, sobretudo, colocá-las sob vigilância. O primeiro passo era simples e quase imperceptível: permitir que os templos continuassem de pé. Sacerdotes locais permaneciam em suas funções. Festas religiosas seguiam acontecendo. À primeira vista, parecia tolerância. Mas essa liberdade vinha acompanhada de uma condição silenciosa. O culto não podia ameaçar a ordem romana. A fé era aceita enquanto fosse domesticada. O templo continuava existindo, mas agora fazia parte de um sistema maior, controlado por leis imperiais. Roma transformou a religião em administração. Em vez de perseguição direta, impôs registros, autorizações e supervisão. Sacerdotes passaram a ser reconhecidos oficialmente pelo Estado. Rituais precisavam respeitar calendários civis. Grandes festas religiosas eram integradas à vida pública romana, muitas vezes acompanhadas por símbolos do poder imperial. Assim, o sagrado era lentamente envolvido pelo político, até que ambos se tornassem quase indistinguíveis. Outro mecanismo fundamental era o sincretismo. Roma não exigia que os povos abandonassem seus deuses. Apenas sugeria que esses deuses eram, na verdade, versões locais dos deuses romanos. Um deus estrangeiro recebia um nome latino, uma genealogia adaptada e um lugar no panteão oficial.
Com isso, a crença local não desaparecia, mas perdia sua autonomia. Ela passava a existir dentro da lógica romana. O que antes era a identidade própria, tornava-se uma variação do sistema imperial. Esse processo tinha um efeito psicológico poderoso. O povo não sentia que sua fé havia sido tomada. Pelo contrário, acreditava que estava sendo reconhecida e respeitada. Mas, na prática, a religião agora servia à estabilidade do império. Os deuses locais já não pertenciam apenas ao povo, pertenciam a Roma. O sagrado tornava-se um instrumento de unificação política. Talvez o controle mais engenhoso tenha sido a separação entre crença e lealdade. Roma raramente se importava com o que alguém acreditava no íntimo. O que realmente importava era a demonstração pública de fidelidade ao império. Um simples gesto, um sacrifício simbólico, uma oferenda em nome do imperador. Não era uma negação da fé pessoal, mas uma afirmação de submissão política. Quem se recusava não era visto como religioso, mas como subversivo. Esse detalhe é crucial para entender como Roma operava. O problema nunca foi a fé, mas a exclusividade da fé. Enquanto uma religião aceitasse coexistir com outras e reconhecesse a autoridade imperial, ela era tolerada. O conflito surgia quando a crença se tornava absoluta, quando afirmava que havia um único Senhor acima de qualquer poder terreno. Nesse ponto, Roma via uma ameaça, não teológica, mas política. Foi assim que o império lidou com o judaísmo. Os romanos sabiam que os judeus eram profundamente ligados ao templo e à lei. Destruir o templo de imediato teria provocado uma revolta generalizada. Por isso, durante muito tempo, Roma permitiu que ele funcionasse, mesmo sob tensão constante. O controle vinha por meio de impostos, nomeações de líderes religiosos alinhados ao poder romano e vigilância rigorosa. O templo permanecia de pé, mas já não era totalmente livre. Esse mesmo padrão se repetiu em diferentes regiões do império. Onde havia um culto forte demais para ser destruído, ele era cercado. Onde era fraco demais para resistir, era absorvido. Roma nunca teve pressa. O tempo era um aliado. Gerações cresciam já acostumadas à presença romana nos rituais, nas festas, nas moedas, nos juramentos. O domínio não precisava ser violento, precisava ser constante. O ápice dessa estratégia foi o culto imperial. Roma não obrigava ninguém a abandonar seus deuses, mas exigia reconhecimento simbólico do imperador como figura sagrada, ou pelo menos divinamente favorecida. Não se tratava de devoção espiritual profunda, mas de um ato político revestido de linguagem religiosa. O imperador tornava-se o ponto de convergência entre fé e poder. Participar desse culto era, acima de tudo, declarar obediência. Para muitos povos, isso não representava problema algum. Seus sistemas religiosos eram flexíveis, abertos à inclusão de novas divindades. Mas, para grupos que acreditavam em um único Deus soberano, essa exigência era inaceitável. Não por rebeldia política consciente, mas por convicção espiritual. Roma não via essa recusa como fidelidade religiosa, mas como desafio à autoridade do Estado. É nesse ponto que a genialidade e a frieza do sistema romano se revela. Não era necessário destruir templos para controlar a fé. Bastava criar um ambiente em que a religião sobrevivesse apenas se fosse compatível com o império. Quem se adaptava, vivia. Quem não se adaptava, era marginalizado, perseguido ou eliminado, não por sua crença, mas por sua desobediência civil. O mais impressionante é que esse controle não dependia de vigilância constante. Ele se tornava cultural. O próprio povo passava a regular seus limites religiosos para evitar conflitos. Líderes espirituais moderavam discursos. Textos eram interpretados com mais cautela. O medo da instabilidade levava à autocensura.
Roma quase não precisava intervir diretamente. O sistema se mantinha sozinho. Essa estratégia explica por que tantos templos permaneceram de pé, por séculos, sob domínio romano. A aparência de tolerância escondia uma rede complexa de controle, negociação e pressão silenciosa. O sagrado não foi destruído, foi reorganizado. A fé não foi proibida, foi condicionada. O templo continuava lá, mas já não era o mesmo. Ele agora existia dentro dos limites permitidos pelo império. Com o tempo, essa política moldou profundamente a forma como as pessoas entendiam religião. A fé passou a ser algo que podia coexistir com o poder, desde que não o confrontasse. A ideia de uma verdade absoluta acima do Estado tornava-se cada vez mais perigosa. Roma não precisava convencer ninguém disso. Bastava mostrar as consequências para quem não aceitasse esse arranjo. No fim, o maior triunfo de Roma não foi a conquista de territórios, mas a normalização do controle espiritual. O império ensinou ao mundo que é possível dominar sem destruir, governar sem silenciar completamente, controlar sem parecer opressor. Essa lição atravessou séculos. Muitas estruturas de poder posteriores aprenderam com Roma que a fé, quando administrada, pode ser uma aliada poderosa da estabilidade política. Entender isso muda completamente a forma como olhamos para a história antiga. Não se trata apenas de batalhas, imperadores e leis, mas de uma engenharia social sofisticada, onde o sagrado e o político se entrelaçam de maneira quase invisível. Roma não venceu apenas com força. Venceu com compreensão profunda da natureza humana. E talvez seja por isso que seu legado ainda ecoa sempre que o poder decide que controlar a fé é mais eficaz do que destruí-la. Obrigado por assistir até aqui, curta e se inscreva para apoiar o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!